Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rudiger. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre relações métricas no triângulo retângulo. Para esta aula, trouxemos alguns exercícios. Então vamos lá. Exemplo de número 1. Exemplo de número 1. Observe na figura os três quadrados identificados por 1, 2 e 3. Se a área do quadrado 1, esse aqui, é 36 centímetros quadrados, e a área do quadrado 2, esse aqui de azul, é 100 centímetros quadrados, qual é em centímetros quadrados a área do quadrado 3? Então, perceba, foi dado a área do quadrado 1. Então, coloco assim, ó. AQ1. A área desse quadrado é 36 centímetros quadrados. Então, se nos foi dado a área, nós precisamos encontrar esse lado aqui, certo? Então, se temos a área que é 36 centímetros quadrados, vamos encontrar o lado. Então, o que é o lado desse quadrado 1? Então, o L1, que é o lado do quadrado 1, ele é a raiz quadrada de Q1. Então, lado 1, raiz quadrada de Q1, 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, já temos aqui esse lado aqui. Esse lado é 6. Agora, vamos observar. O quadrado 2. O quadrado 2, o lado é quanto? Se a área é 100. Então, primeiro, vamos pegar assim. AQ2. Vou colocar aqui de azul. AQ2 é igual a 100 centímetros quadrados. Essa é a área do quadrado 2. Nós queremos descobrir agora o seu lado. Então, quem é o lado 2 agora? O lado desse quadrado 2. É a raiz quadrada do quadrado 2. Quanto é a raiz quadrada de 100? A raiz quadrada de 100 é 10. Então, já achamos aqui que o lado desse quadrado 2 aqui é 10. O que está faltando agora? Está faltando a área do quadrado 3. AQ3. Então, a área do quadrado 3, nós não temos. Então, a área do quadrado 3 não fora dada. Então, nós chamaremos o lado de x. Certo? Chamaremos o lado de x. Se o lado desse quadrado é x, então vai ficar assim, aqui 3 é lado ao quadrado. Aqui 3 é igual a x ao quadrado. Então, x ao quadrado representa a área desse quadrado verde, que é o quadrado 3. Então, quando nós encontrarmos o x ao quadrado, nós encontramos a área. Então, eu vou destacar esse triângulo retângulo que está no meio. Destacando ele, fica assim. Então, fica 10, aqui 6 e aqui x. Usando o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto B ao quadrado, mais o cateto C ao quadrado. A hipotenusa é o 10, fica 10 ao quadrado. Cateto B é o x, fica x ao quadrado. E o cateto C é o 6, fica 6 ao quadrado. Perceba que eu já estou aqui na estrutura o x ao quadrado. Quem é o x ao quadrado? Atento ao x ao quadrado, porque quando eu encontro esse x ao quadrado, eu já encontro a área do quadrado 3, que é a minha resposta. Então, o que eu vou fazer? 10 ao quadrado é 100. X ao quadrado não temos, repete. 6 ao quadrado, 36. Eu já vou achar a área desse quadrado 3. O que eu faço? Eu faço aqui a inversão de posição. Tudo que está no segundo membro vem para o primeiro membro. X ao quadrado mais 36. E tudo que está no primeiro membro vai para o segundo membro, 100.
Isolo x ao quadrado, aí fica 100, menos, está somando, passa para lá, o segundo membro subtraindo, operação inversa. X ao quadrado é igual. Quanto é 100 menos 36? Isso dá 64. Pronto, já achamos a área do quadrado 3, que é x ao quadrado igual a 64. Então, a área desse quadrado verde, que é o quadrado 3, é igual a 64. Exemplo de número 2. De acordo com o triângulo abaixo, o valor de x ao quadrado mais y ao quadrado é... Então, observa, nós temos aqui um triângulo. Perceba que esse triângulo, na sua totalidade, não falaram se ele é isósceles. Se ele fosse isósceles, esse 7 seria igual a esse y seria igual a 7. Esses dois lados seriam congruentes, iguais. Então, nós não sabemos, essa informação não foi dada. Não sabemos se é isósceles, não sabemos que é equilátero. No entanto, nós vamos perceber que essa reta aqui é a altura desse triângulo. E essa altura desse triângulo, ela fez com que esse triângulo se tornasse um triângulo retângulo, porque perceba, tem um ângulo de 90 graus. Então, a altura com esse lado aqui, ó, formou um ângulo de 90 graus. Logo, nós temos dois triângulos retângulos, que nós vamos destacá-los agora, um de cada vez. Fica assim. Esse aqui, que é o 7, o H e o X. E temos esse outro aqui do lado. Esse aqui é o H, esse aqui é o Y, esse aqui é o X. Como os dois triângulos são retângulos, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Está aqui no primeiro. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é o A? 7. Fica 7 ao quadrado. Quem é o B? O H. Fica H ao quadrado. Quem é o C? O X. Fica X ao quadrado. 7 ao quadrado, 49. H ao quadrado repete. E X ao quadrado também repete. Observa que no meu enunciado eu quero x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, eu tenho que fazer com que apareça aqui x ao quadrado e y ao quadrado. Já tenho x ao quadrado, eu vou apenas inverter. Fica x ao quadrado mais h ao quadrado igual a 49. Isolo x ao quadrado, que é o que eu quero. Fica 49. Aqui está mais h ao quadrado. Vem para cá menos h ao quadrado. Eu guardo essa informação bem aqui. Certo? Aí eu vou agora para o segundo. Hipotenusa, cateto B e cateto C. Teorema de Pitágoras de novo. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é o meu A? É o Y. Fica Y ao quadrado. Quem é meu B? O H. Fica o H ao quadrado. Mais o C, que é o 6 ao quadrado. Quem é que eu quero? Eu quero o Y. Então já está isolado. Y ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 36. Então, o que eu quero? Eu quero o x ao quadrado mais o y ao quadrado. Então, eu coloco aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Quem é x ao quadrado? 49 menos h ao quadrado. Quem é o y ao quadrado? h ao quadrado mais 36. Números simétricos, ó, cancela. Mais h menos h, ficou 49 mais 36. 49 mais 36, isso dá 85. 9 mais 6, 15, vai 1. 4 mais 3, 7, com 1, 8. Vou dar o espaço para vocês tirarem o print. Exemplo de número 3. Na figura abaixo, o quadrado ABCD tem 16 raiz de 5 centímetros de perímetro. E C e D pertence ao diâmetro. Então, C e D pertence ao diâmetro EF. De tal modo que OC é congruente a OD. Ou seja, a medida de O até C é igual à medida de O até D. Então, esse pedaço aqui é igual a esse outro pedaço. Muito bem.
A medida do raio da circunferência, então raio da circunferência, essa distância daqui até aqui, a distância do centro até a borda da circunferência, a medida do raio da circunferência é em centímetros, então está querendo a medida do raio. Nós queremos essa medida aqui. Deixa eu tentar. Essa medida aí que é o raio. Muito bem, o que nós faremos? Então, primeiro, observe a informação que fora dada. Foi dado o perímetro desse quadrado. Então, o perímetro desse quadrado é 16 raiz de 5. Então, o que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Como é um quadrado, o perímetro do quadrado é 4L. Foi dado o perímetro que é 16 raiz de 5. Então, fica 16 raiz de 5 é igual a 4L. Fazendo a inversão, 4L é igual a 16 raiz de 5. Isolo L, fica 16 raiz de 5 dividido por 4. L é igual. 16 para 4 dá 4, fica 4 raiz de 5. Logo, o lado desse quadrado aqui é 4 raiz de 5. Agora vamos analisar o que eu quero. Eu quero encontrar o diâmetro. Aliás, eu quero encontrar o raio. Então, perceba, existe alguma relação do raio com esse quadrado? Existe. Observe que do centro até tocar aqui na borda da circunferência é raio. Mas perceba que o quadrado, o vértice do quadrado B, está sobreposto à circunferência, ou seja, ele pertence, existe um ponto comum aqui. Então, se nós ligarmos daqui até aqui, nós vamos perceber que isso aqui é o raio da circunferência. Então, aqui é o raio da circunferência, daqui até aqui é o raio da circunferência, daqui até tocar na borda, ou seja, em qualquer parte dessa circunferência, partindo do centro, se eu puxar uma reta até tocar essa borda, é raio. Então, perceba que aqui, como é um quadrado, eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, logo, eu tenho esse triângulo aqui, ó. Eu tenho esse triângulo nesse formato. Aqui é o raio, que é o ângulo de 90 graus. Agora, vamos observar uma coisa interessante. O lado desse quadrado é 4 raiz de 5, nós encontramos. Então, aqui é 4 raiz de 5. Aqui também é 4 raiz de 5. Aqui também é 4 raiz de 5. E da mesma forma aqui embaixo, também é 4 raiz de 5. Outro detalhe interessante é que OC é congruente a OD, ou seja, essa medida é igual a essa. Então, se OC é igual a OD, e perceba que essa parte aqui é o OC, que é o B. Então, se essa medida é igual a essa, eu vou pegar o 4 raiz de 5 e dividir ao meio. 4 raiz de 5 dividido por 2 dá 2 raiz de 5. E como esse lado do triângulo é equivalente ao lado do quadrado, fica 4 raiz de 5. Como o meu triângulo é retângulo, teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual ao cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. A hipotenusa é o raio, R ao quadrado. Cateto B, 4 raiz de 5. Como é um número com radical, tem que colocar em parênteses para poder levar ao quadrado. E o C, 2 raiz de 5. Novamente, número com radical elevado ao quadrado tem que ter parênteses. Repete o raio ao quadrado. Eu tenho um número com radical elevado ao quadrado. Esse número que está fora do radical vai ao quadrado, fica assim, 4 ao quadrado, vezes. E aqui, pela propriedade dos radicais, quando o meu índice é igual ao meu expoente, eu cancelo. Cancelo, fica só o que está lá dentro, que é o radicando. Que é a mesma coisa, ó, quem está fora vai elevado ao quadrado, fica 2 ao quadrado, vezes, cancela o índice, cancela o expoente, ficou 5. Aí fica R ao quadrado é igual. 4 ao quadrado dá 16 vezes 5, mais 2 ao quadrado dá 4 vezes 5. R ao quadrado é igual. Deixa eu ver esse meu R.
esquisito. 16 vezes 5 dá 80, mais 4 vezes 5 dá 20. R ao quadrado é igual. Agora eu vou somar 80 mais 20. Isso aqui dá 100. Isola o R, que aqui é uma potência. Então, esse 2 vira ou é expresso na raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, conseguimos encontrar o valor desse raio. O raio é 10. Exemplo de número 4. Na situação do esquema da figura, deseja-se construir uma estrada que ligue a cidade A à estrada BC. Essa estrada BC aqui. Então, nós temos dois caminhos, saindo de A até B e saindo de A até C. Dois caminhos. Só que esse é mais curto e esse aqui é maior. Então, esse aqui é mais curto, é menor a distância, e essa distância aqui, ela é maior. Com o menor comprimento possível, ou seja, tem duas possibilidades, mas ele não quer a possibilidade maior, ele quer a possibilidade menor. E aqui é um ângulo reto. Essa estrada medirá em centímetro, em quilômetros quanto? Então, vamos lá. Então, como é um triângulo retângulo, vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Então, fica assim, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Esse lado que fica em frente ao ângulo de 90 graus é sempre a hipotenusa, então é 50. 50 ao quadrado. O cateto B é o lado médio, então é 40, fica 40 ao quadrado. E o cateto C é o menor de todos, que é o x ao quadrado. 50 ao quadrado é 50 vezes 50, dá 2.500. 40 ao quadrado é 40 vezes 40, então vai dar 1.600, mais o x ao quadrado. Faremos a inversão, para não fazer o jogo de sinal, faremos a inversão de membro. Tudo que está lá vem para cá. Então, x ao quadrado mais 1.600. E tudo que está aqui vai para lá, igual a 2.500. Isola-se o x ao quadrado, fica 2.500. Está somando, passa para o segundo membro, subtraindo. Então, x ao quadrado é igual a 2.500 menos 1.600, isso dá 900. Isola o x e esse 2 será expresso na raiz quadrada de 900. Raiz quadrada de 900, x igual a 30 quilômetros. Dá um espaço aqui para vocês tirarem o print. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.